Fala galera do Papo Trader! Sumi, mas voltei. E voltei com muitas novidades. Logo de antemão quero te dizer que tem um integrante novo de um peso demais no nosso grupo agora. Então logo logo vocês vão estar conhecendo ele. É um cara que é um gênio, é um crânio na Bolsa de Valores que tem muito a agregar para nós, ok? Recentemente eu fiz um questionário lá no Instagram. Então se você não segue, já segue agora. Aqui na descrição está como que está escrito lá no Instagram, né? É @papo.trader. Então segue a gente lá, tem muito conteúdo massa e a gente está trabalhando dia após dia para melhorar cada vez mais para vocês, tá? Então vamos lá. Eu fiz um questionário e eu vou gravar um vídeo em cima desse questionário. Uma das perguntas era: qual rendia mais, o FGTS, que agora todo mundo vem falando aí do saque, eu saco ou não saco o FGTS, o que eu faço com o FGTS e tal, e a poupança. A pergunta era: qual rende mais, FGTS ou poupança? E o resultado foi 59% votou que o FGTS rendia mais que a poupança, contra 41% que disse que a poupança rende mais. Mas será que isso é verdade? Qual o melhor rendimento? Devo ou não devo tirar o dinheiro da FGTS e investir em algum outro lugar? Então vamos lá. Antes de mais nada, eu quero te explicar em relação à poupança. Hoje a poupança no Brasil, em tese, tá? Porque eu vou dizer em tese porque existem algumas variantes, ok? Mas em tese ela rende 3,5% ao ano, em média, ok? Só que isso, na verdade, tem uma leve variação. Por quê? Porque se levarmos em conta com a taxa de inflação, esse rendimento acaba sendo menor. Levando em conta que a poupança rende em média 3,5% ao ano, isso significa que se você tivesse R$1.000 lá investido, você teria por ano uma rentabilidade média de R$35, ok? Que é muito pouco, tá? Lógico, existe a variante, que é juros sobre juros e etc e tal. Mas, vamos levar a grosso modo para fácil compreensão de todo mundo. Então, nós temos a poupança rendendo 3,5%. Você sabe quanto que rende anualmente o FGTS hoje? Hoje nós temos aí um rendimento anual no FGTS de 3%. Ou seja, as pessoas acham que o FGTS rende mais que a poupança, mas não, ele rende menos que a poupança. Então, como eu havia dito, o FGTS rende para você, em média, 3% ao ano. Isso significa que você está deixando de ganhar 0,5% ao ano, deixando o seu dinheiro no FGTS, supondo que você queira investir na poupança. Eu não considero um investimento. Vocês devem estar... Você já deve ter ouvido falar sobre a taxa de juros em queda, ok? Sabe o que isso significa? Isso significa que o poder privado está crescendo e o poder público está diminuindo. Sabe qual que é a vantagem disso? Vamos lá, existem dois cenários. Eu quero explicar de uma forma simples e compreensível para todos, ok? Então nós podemos ver dois cenários: o cenário público e o cenário privado, ok? Então as pessoas que investem em renda fixa, em suma, eles investem no lado público. Por quê? A maioria dos investimentos de renda fixa acaba indo como uma forma de empréstimo para o governo. E isso acaba não sendo tão favorável para o país. Por quê? Porque todo mundo que pega um empréstimo, consequentemente, tem que pagar depois com juros, certo? E é o que o governo vem fazendo, é o que o governo sempre fez no famoso Tesouro Direto, que é o quê? O Tesouro Direto, as pessoas colocam seu dinheiro lá como investimento e esse dinheiro ele é tomado como forma de empréstimo pelo governo, para que o governo possa trabalhar com o seu dinheiro e ele te paga, ok? Hoje nós temos um rendimento de 5% no investimento do Tesouro Direto, o que já é
muito mais do que a poupança e o FGTS. Então, se você é conservador e quer investir o seu dinheiro e ter uma rentabilidade maior do que a poupança e o FGTS, então talvez seja uma boa opção você investir no Tesouro Direto, que tem um rendimento anual de 5%. Ou seja, é 1,5% a mais que a poupança e é 2% a mais do que o FGTS. Então você consegue perceber que você está perdendo dinheiro pouco a pouco, deixando seu dinheiro no FGTS achando que ele é um fundo de garantia? Até que ponto isso é uma garantia? Então, já que agora você descobriu do Tesouro Direto, eu quero te mostrar o outro lado da moeda. Até agora, nós não vimos o setor privado, tá? Nós vimos até agora o setor público, ok? Qual que é a vantagem de você investir no setor de renda variável, no setor privado? Então vamos lá. Hoje nós temos aí várias modalidades de investimento em renda variável. Nós temos, por exemplo, os fundos de investimento imobiliário, nós temos as ações, nós temos os contratos futuros, o famoso mini índice que as pessoas gostam tanto de fazer o day trade. Nós temos diversas modalidades acessíveis para todos os bolsos e para todos os perfis, que nós temos aí em média 3 perfis: o conservador, o moderado e o agressivo. Então, existem esses 3 perfis de investidor. Se você ainda não conhece o teu, você consegue achar facilmente na internet esse teste de perfil para que você tome decisões e não fique apavorado, não fique ansioso, dependendo do resultado desse investimento, ok? Mas vamos lá. Hoje eu vou dar para vocês um exemplo de um fundo de investimento chamado BCFF. É um fundo de fundo, tá? Onde ele tem aí um rendimento mensal em média de 0,5%, onde ele paga esses 0,5% em cima do valor investido seu, ok? Então, se você tem uma cota, você vai receber 0,5% em cima dessa uma cota. Se você tem 1.000 cotas, você vai receber o seu investimento em cima dessas 1.000 cotas, ok? Mas o que eu quero chegar é que, enquanto nós vimos que a poupança rende 3,5%, o FGTS 3% e o Tesouro Direto 5%, quero apresentar para vocês uma outra forma de investir, no qual você não precisa ter um perfil de investidor tão arrojado assim, porque os fundos eles não possuem tanta oscilação quanto as ações e até mesmo os índices futuros. Lembrando, antes de prosseguir, nenhum exemplo que eu estou dando aqui serve para tomadas de decisão, ok? É apenas para fins de estudo, é apenas para cunho educativo. Então, todo ativo mencionado aqui não serve para tomada de decisão. Maravilha? Então, prosseguindo. Suponhamos que você tenha esse fundo BCFF11. Saiba você que ele te rende 0,5% ao mês em média, o que vai te gerar, então, uma rentabilidade anual de 6%. Mas eu quero que vocês entendam que não é apenas isso. Nós estamos falando apenas dos dividendos, que é a sua participação de lucro em cima do seu investimento daquela empresa, ok? Então eu quero te dizer que você vai receber 6% ao ano de dividendo, ok? Porém, existe o valor da cota. Por exemplo, se você comprou uma cota a R$100, se ela chegar no fim do ano a 110, por exemplo, você teve aqueles 6% de rentabilidade mais R$10 de rentabilidade em cima da sua cota. Ou seja, se você tiver apenas uma cota, você recebeu 6% de dividendos no ano mais R$10. Se você tem 10 cotas desse fundo, você vai receber 6% de dividendos, equivalente ao seu investimento, mais R$100, caso você tenha essas 10 cotas. Entenderam? Ou seja, a rentabilidade ela é infinitamente maior. Legal! Bem louco! Empolgante! Nós temos fundos aí que valorizam também, além dos dividendos, valorizam em média 6% ao ano, 5% ao ano. Então nós estamos falando de uma rentabilidade anual média entre 10% e 12% ao ano, o que é o dobro e mais um pouco do Tesouro Direto,
o que é 4, 6 vezes mais do que a poupança, do que o FGTS. Então, para você que acredita que o FGTS rende mais, você está equivocado. O FGTS, ele pode ser sim um fundo de garantia, ou seja, ele pode sim ser um dinheiro que esteja lá guardado, só que o que eu quero apresentar para você é que existem outras formas de guardar esse dinheiro que pode fazer com que você tenha uma rentabilidade muito maior. Agora, eu quero que você entenda algo. Por que a renda fixa está caindo? Por que o país está economicamente evoluindo e crescendo? Eu quero fazer uma simples comparação. Vamos lá. Sabemos que o Tesouro Direto, por exemplo, é o governo pegando o seu dinheiro emprestado, certo? Então, em tese, ele tem que pagar esses juros para você e você recebe essa rentabilidade. Só que o governo ele tem que te pagar para o governo é uma dívida, ou seja, o caixa líquido deles diminui para que essa dívida seja paga. Agora, quando nós investimos em ações, por exemplo, quando nós investimos em renda variável no geral, nós, investidores, temos que declarar isso no imposto de renda. E quando nós pagamos a nossa DARF, quando nós declaramos o nosso imposto de renda, esse dinheiro ele vai líquido para o governo. Ou seja, não é um dinheiro que o governo pega emprestado seu e depois te devolve corrigido com juros. Não. Através dos impostos, o governo recebe isso líquido. Ou seja, não é uma dívida, ele não vai trabalhar com fluxo de capital. Ele vai ter esse capital para trabalhar da forma como for melhor para a evolução do país. Então, em tese, isso é excelente. Não fiquem desesperados se a taxa de juros cair, não fiquem desesperados se a taxa fixa, se a renda fixa cair a cada dia mais. Por quê? Sendo que a renda fixa caindo vai obrigar os investidores que sejam aí um pouco mais experientes ou que tenham uma aptidão um pouco melhor a risco, investir em renda variável. Por quê? Porque da mesma forma que a renda fixa cai, obriga aqueles que querem uma rentabilidade maior a investir em algo que pode gerar mais renda. Não somente investimento, mas pode aumentar o número de empreendedores e aumentando o número de empreendedores vai fazer com que haja um aumento da busca de emprego, mais pessoas serão empregadas, consequentemente, mais imposto vai ser gerado, mais fluxo de caixa vai existir e, consequentemente, mais a moeda vai girar no país e vai fazer com que a economia se fortaleça. Simples assim. Então, com a queda da renda fixa, o aumento dos impostos será benéfico não só para o governo, será benéfico para todos, porque o dinheiro irá girar mais. Consequentemente, o poder de compra do brasileiro vai aumentar. Então, todo mundo sai ganhando nessa brincadeira. Para concluir, a segurança da renda fixa nem sempre é tão segura assim, tá? Por quê? Você sempre vai ter aquela rentabilidade fixa todos os meses e, consequentemente, todos os anos. Por mais que haja os juros compostos, você pode trabalhar com esses juros compostos de uma outra forma. Por exemplo, se você tiver, na pior das hipóteses, um ano péssimo com suas ações, com seus fundos, se você tiver um ano péssimo e tiver, por exemplo, durante todo o ano, uma rentabilidade de 3,5%, 4%, já não é mais do que o FGTS te rendia? Então, por mais que você esteja na renda variável e tenha tido um ano não tão produtivo, você ainda assim tem uma rentabilidade maior do que o FGTS. Ou seja, a segurança nesse caso está te privando da oportunidade de ter uma rentabilidade maior. Ou seja, essa segurança não é tão segura assim. É um sofisma. O brasileiro hoje precisa ter um pouco mais de aptidão ao risco, porque risco simboliza oportunidade. Bora buscar mais oportunidades. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, não se esqueça de compartilhar esse conhecimento com seus amigos, porque eu tenho a certeza de que muita gente precisa adquirir esse conhecimento, que muita gente ainda tem o seu dinheiro lá na poupança ou no FGTS guardado
Então, compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo se você tem mais algum vídeo que gostaria de assistir, se você tem alguma dúvida que não tiram sua, manda aqui embaixo que a gente vai tirar essa dúvida para você. Se inscreva nesse canal, ative o sino de notificação e estamos juntos. Valeu, até o próximo vídeo.